Obrigado. Glória a Deus por isso. Quem é essa? Quem é essa? Diga eu. A igreja. Quem mais? Quem tem? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Você tem uma palavra aí para me dar? Hã? Amém, mano. Quem falou? Quem falou? Ele te ama também. Jesus é o meu refúgio e a minha fortaleza. É mesmo. Quem mais tem uma palavra para me dar? Jesus é a nossa força. Quem mais tem uma palavra de Deus para me dar? Vai, eu estou morrendo. Amém, irmã? Obrigado. Quem mais tem uma palavra? Quem veio munido de uma palavra de Deus aqui? Glória a Deus. O que você tem para oferecer? O que está dentro de você? Você tem se alimentado de quê? Vou fazer outra pergunta. De que o Senhor Jesus se alimentava? Hã? Do que o Senhor Jesus se alimentava? Irmãos, nós estamos muito enganados. Religião não salva ninguém. Se você acha que está bom o que você está fazendo, está muito enganado. Se você acha que é o suficiente, você está muito enganado. Você acha que águas que dão só nos artérios estão bons? Já está bom? Você acha que Deus está satisfeito com isso? Você já entendeu o seu chamado? O porquê que Jesus te libertou? Por que Jesus te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino de luz? Irmãos, eu estou fazendo um esforço muito grande aqui, me perdoe, tá? A minha voz, mas não teve como eu evitar. Só para os irmãos entenderem, eu estava na montanha desde quinta-feira. Eu saí de casa às 5:30 da manhã, quinta-feira, e acabei de chegar em casa. E só deu tempo rapidamente de tomar um banho e trocar de roupa. Por isso que a voz está assim. Me perdoe. Amém? Vocês me perdoem? Foram mais 200, cerca de 250 homens na montanha que conheceram a Jesus, que entregaram a vida. Traficante, irmãos, um dos maiores traficantes de Belo Horizonte, entregou a vida para Jesus lá na montanha. Médicos, advogados, empresários e todo tipo de pessoas, de filhos de Deus agora. Só onde eu estava, 250. Mas em todo o Brasil hoje, cerca de umas 6.000 pessoas estavam na montanha
entregaram a vida para Jesus. Desceram transformados. Por isso que eu estou assim. Porque a montanha é 100% espiritual. E quem aguenta ficar na presença de Deus calado? Né, Raniara? É, amor? Vamos ler aqui. João 4, versículo 30. O que alimentava o Senhor Jesus? Eu quero cumprimentar meu amado pastor, sua esposa, mãe e pai da Rebeca, pastores, servo de Deus, né? Casal que serve a Deus lá em Brasília, na igreja do meu amado e querido pastor Chep Putz. É isso mesmo? A igreja de Deus? Não é isso? A igreja de Deus? Glória a Deus. Sinto-se, vocês estão em casa. Amém? Agora que eu vi vocês aí. Deus abençoe, tá? Rebeca. Amém? Glória a Deus. Irmãos, João, todos acharam? 4, eu falei o versículo 30, vamos ler. Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. Diga comigo, Rabi. Como se você estivesse falando para o Senhor Jesus aí na sua frente. Fala comigo assim, Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será? Aí, cá. Será que alguém trouxe comida para o mestre? Quem deu comida para o mestre? Porque ele está dizendo que ele tem uma comida, que ele já comeu. Eu não trouxe, foi você? Não, foi você, também não. Quem trouxe? Será que alguém trouxe uma comida para o mestre? Será de que Jesus estava dizendo que estava alimentado? Irmãos, fazer a vontade de Deus era o que alimentava o Senhor Jesus. Ouviu? Vou repetir. Fazer a vontade de Deus era o que alimentava o Senhor Jesus. Entendeu? Aprendeu? Pegou para você? Fazer a vontade de Deus é o que alimentava o Senhor Jesus. Mas e nós? E eu? E você? Com o que realmente que nós estamos nos preocupando? Com a comida? Com a janta de hoje à noite? Com o que vamos tomar no café da manhã? Com qual roupa que vamos sair amanhã cedo para trabalhar? Se o sofá está precisando de trocar, a TV, o carro. Você tem que juntar mais dinheiro, você tem que trabalhar mais, fazer mais hora extra. Com o que realmente
que nós estamos nos preocupando em nossa vida? Será que nós somos cristãos mesmos? As pessoas nos chamam de cristãos aqui na terra, mas e o Senhor? Será que o Senhor nos vê como cristão mesmo? Será que eu sou um cristão verdadeiro, que passa no crivo de Deus? Porque ser chamado de cristão aqui na terra, todo mundo chama. Porque ninguém nos conhece quando estamos no oculto. Ninguém nos conhece quando estamos no quarto escuro lá na casa. Ninguém nos conhece quando estamos sozinhos. Mas em Provérbios, a palavra de Deus diz assim, ó: aquele que fez os olhos não verá, e aquele que construiu os ouvidos não ouvirá. Como Deus tem te visto? O que Deus tem ouvido de você? O que tem saído da sua boca? O que Deus tem contemplado em você? Sabe por quê? O Senhor vê todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor é presciente. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O que o Senhor está vendo em mim? O que eu estou oferecendo? Eu estou cheio de quê? Você está cheio de quê? O que alimentava Jesus? O que alimentava Jesus? Você acha que vir ao culto no domingo, irmãos, é fazer a vontade de Deus? Só vir ao culto domingo? Ou só ir numa célula durante a semana? Isso é fazer vontade de Deus? Você acha mesmo, irmão? Você acha que é o suficiente para a salvação? Não, isso é religiosidade. Porque marcar a sua cadeira, como eu marco, né, automaticamente, apenas marcar a sua cadeira, isso não vai trazer salvação. Jesus, ele estava, ele ficava, ele se manteve 100%, diga comigo, 100%, na presença de Deus. Jesus se alimentava de Deus. Jesus se alimentava do Espírito. Jesus se alimentava do maná dos céus. Por isso ele ensina em Mateus 6, versículo 9 em diante. O que diz Mateus 6, versículo 9 em diante? Pai nosso, santificado, venha a nós o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... O quê? O pão de Jesus, o nosso, nos dai hoje. Que pão que é esse? O pão de trigo? O pão com fermento? O bolo? O almoço? O jantar? O café da manhã? É isso que Jesus está falando? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque o de hoje não serve mais para amanhã. Aí a pessoa vem no culto no domingo e acha que alimentou para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e só vai alimentar de novo no domingo. É assim? Os hebreus, quando saíram do Egito, lá no deserto, como que eles faziam? Quando o Senhor enviava o maná dos céus, o pão dos céus.
Todos os dias, cada família tinha que sair pela manhã e colher a porção exata para aquela família. Se tivesse 30 pessoas naquela família, levava um cesto grande. Se tivesse 2 pessoas naquela família, levava um cesto pequenininho. Era a medida daquele dia. Aí eu te pergunto, você tem recolhido, você tem ido diante da fonte e pegado a sua porção todos os dias? Do que você está se alimentando? Com o que você está se preocupando? Aonde está a sua cabeça? Aonde estão os seus pensamentos? Jesus, ele estava ligado em Deus o tempo todo, ininterruptamente, constantemente, diariamente. Sim ou não? Você crê nisso? Que Jesus estava ligado no Pai, no trono? Você já teve essa experiência de estar ligado no trono? O trono é de quê? O trono é de glória. O trono é de fogo. O trono é de poder. Quem está ligado no trono sente o quê? Você sabe me dizer? Fala. Quem está ligado no trono de Deus sente o quê? Diga: o fogo, a glória, o poder, a unção de Deus. Mas por que que você está frio? Por que que você está morno? Sabe por quê? Porque não se alimenta de Deus. Qual que é o maná de Deus? A própria palavra de Deus. A oração, a adoração. Crente vem na igreja, irmãos. Tem crente que vem na igreja, sabe para quê? Sabe para que tem crente que vem na igreja, sabe para quê? Só para receber. Será que é para isso mesmo? Se você está saindo da sua casa para vir aqui receber, apenas receber, você tem que pensar melhor na sua vida. Porque se você não tem nada para oferecer, hoje eu estava com três garotos que foram servir também na montanha. Imagina, 3 garotos, 17, 18, 20 anos, os 3. Mas os meninos, num óleo. E eu estava dirigindo, irmãos, estava até meio complicado para dirigir. E eu estava falando para ele. Falei: filho, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quando que Deus, Ele jorra na sua vida? Você sabe, irmãos, me dizer? Quando que Deus jorra na sua vida? Quando? Quando que Deus jorra água nesse copo? Quando que Ele vai jorrar? Sabe o que Ele me disse? Ele disse, talvez o que você também diria para mim. Ah, pastor, Deus jorra quando eu busco, quando eu peço. Não está errado não. Está errado não. Mas você quer ver Deus jorrar de verdade na sua vida? Pega o que você tem dentro de você e jorra na vida das pessoas lá fora. Jorra nos teus familiares. Jorra o que você tem nos seus amigos, nos seus colegas de trabalho, nos seus vizinhos. Jorra! Aí o que vai acontecer? O Senhor verá que você esvaziou. Está precisando de mais. Semeou, entregou, jorrou, toma mais. Aí você se enche,
do fogo, da glória, do poder, porque Deus sabe que você precisa daquilo para jorrar na vida do outro. O ide de Jesus é isso. Por que a multidão andava atrás de Jesus? Já estou saindo fora aqui do script. Mas deixa o Espírito Santo cuidar. Deixa o Espírito Santo dirigir. Por que Jesus, por que as multidões, você sabe me dizer, por que as multidões andavam atrás de Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus jorrava o tempo todo. E por que as pessoas não andam atrás de nós hoje? Irmãos, eu tenho uma notícia muito triste para te dar, muito dura para te dar. Nós estamos com a célula em Azurita de homens do mundo, e alguns homens que estão desviados. São quase 80 homens no grupo, para a glória do Senhor Jesus. Não vão aos 80, um dia tem 30, outro dia tem 10, outro dia tem 20, mas estão indo. Sabe o que esses homens que vão lá na célula disse para mim? Falou: pastor, eu não entro em igreja mais. Eu venho aqui na célula, mas em igreja eu não vou mais. Que isso? Por quê? Eu não entro em igreja mais. Eu venho aqui na célula, mas não vou na igreja mais. Não é da igreja em geral, amém? Estou fazendo crítica da igreja aqui não, é a igreja em geral. São católicos que vão, são evangélicos, desviados, pessoas que estão à beira do caminho. Sabe por que não vão à igreja mais, irmãos? Porque não vê Jesus dentro da igreja mais. Porque não vê discípulos de Jesus na igreja mais. Eles acham que estão ali sendo enganados. Sabe por que eu saí da igreja católica? Vou te falar por quê. Sabe por que eu deixei de servir o catolicismo romano? E eu amava lá também. Porque o meu negócio era com Deus. Eu não tenho esse negócio de santo não. Meu negócio era com Deus. Só que, irmãos, teve um dia, num domingo de manhã, eu morava em Conselheiro Lafayette. A igreja católica ficava a 100 metros da minha casa. Eu falei assim: eu vou na missa. Arrumei, fui na missa, domingo de manhã, a igreja assim, ó, lotada. E eu ali numa busca incessante, eu fechei os meus olhos e buscava, e nada. Frio. Eu abri os olhos e falei: você quer saber de uma coisa? Nunca mais eu ponho o pé aqui. Nunca mais, irmãos, nunca mais eu assisti uma missa na minha vida, nunca mais. Isso tem deve ter uns 30 anos. Mas sabe o que está se tornando a igreja? Aquilo lá. Sabe por quê? Porque a responsabilidade está sobre nossas costas, sobre os nossos lombos. E nós não temos o que dar. Nós não temos o que oferecer. As pessoas estão abandonando o Evangelho. As pessoas estão abandonando a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não mudou. É o mesmo poder, é a mesma glória, é a mesma unção. São as mesmas maravilhas e os mesmos milagres, até maiores, porque Ele prometeu isso. Vocês farão as mesmas e até maiores. Mas a gente não vê isso mais. É assim mesmo. Está acontecendo em todo lugar. É o fim dos dias mesmo. Porque está escrito que é o esfriamento do amor. Porque está escrito que é a apostasia do capeta, só se for. Para mim não, meu irmão. Isso não vai se cumprir nunca na minha vida. Porque eu sei o Deus que eu sirvo.
Eu sei que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O meu Deus não esfriou, o meu Deus não mudou. É o mesmo poder, é a mesma glória, é o mesmo fogo, é a mesma unção. E eu não vou ser conivente com essas coisas. Se as pessoas não querem, escolha delas, mas eu já fiz a minha escolha. Eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. E você vai ficar nesse engano? Você acha que aquelas profecias eram para você mesmo? Você acha que realmente, se o teu amor esfriar, se você apostatar da fé, está tudo normal? Irmãos, o Senhor Jesus, Ele viveu em um meio, em um mundo tenebroso como o dos nossos dias, ou até pior, era pior. A perseguição naqueles dias era muito maior. Mas a Bíblia diz que aquele que desceu foi o mesmo que subiu. O mesmo caráter, os mesmos valores. O mundo não tirou nenhum valor, nenhum poder de Jesus. E eu e você? Será que nós não descemos, não viemos para cá com os mesmos valores? E devemos subir com os mesmos valores? E além disso, fazer como Jesus fez. Olha Zaqueu. Olha o que Jesus fez na vida de Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu? Zaqueu, irmãos, ele era odiado pelos judeus. Porque Roma apoderou-se do reino, daquela terra, e pegou pessoas, judeus, e colocou elas para cobrar impostos para Roma. Imagina você, um judeu, e coloca você para cobrar imposto do seu irmão judeu, para dar para Roma. Só que o Zaqueu, ele cobrava além do que devia cobrar. Ele se enriqueceu muito, irmãos. Só que Zaqueu um dia ficou sabendo de Jesus. Zaqueu falou assim: pô, cara, eu tenho tudo. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho muito dinheiro, eu tenho roupas, eu tenho calçados, eu tenho tudo que é material, mas me falta algo. O mais importante eu não tenho. Por isso que ele saiu de sua casa e foi ver o que tinha em Jesus de diferente. Ele foi procurar em Jesus o que esse Jesus tem, que as multidões, talvez Jesus tenha o que eu estou precisando. E ele vai lá, sobe na árvore, porque aquela hora não poderia passar em branco, não poderia ser em vão. E quando ele vê Jesus, aí Jesus olha para cima lá e: é você, Zaqueu, é com você que eu queria falar. Eu quero jantar na sua casa. Mas Zaqueu, o cobrador de impostos, o corrupto, o malfeitor, e Jesus mudou a vida dele. Mas, irmãos, e eu e você? Estamos mudando a vida de quem? Pensa numa pessoa aí, que a vida dela mudou, por causa da sua. Você está se alimentando de quê?
Outra coisa. Por que Jesus permaneceu o tempo todo na presença de Deus? Será por quê? Você sabe me dizer? Pensa, igreja. Pensa. Por que Jesus permaneceu constantemente na presença de Deus? Quer ver? João, capítulo 10. A resposta está aqui, ó. João 10, 30. Por quê? E depois nós vamos ler João 15, 7. Olha lá. Por que Jesus permanecia em Deus o tempo todo? Porque está escrito: eu e o Pai somos um. E você e o Pai são quantos? O Pai é um e você é outro. Porque Jesus falou: eu e o Pai somos um. Um só. Os pensamentos do Pai são os meus pensamentos. A vontade do Pai é a minha vontade. O prazer do Pai é o meu prazer. A alegria do Pai é a minha alegria. E nós? O que tem sido a sua alegria? O time de futebol que você torce? A internet? Você está doido? Talvez você está doido para ir embora para casa, porque tem alguma coisa na televisão que você precisa ver. Você aqui já está doido aí para mexer no celular, não aguenta ficar 2 horas sem o celular. Irmãos, eu fui para a montanha, como eu disse para vocês, na quinta-feira, 5:30 da manhã, eu saí, peguei o telefone, desliguei e coloquei dentro do porta-luvas do carro. O carro foi comigo para a montanha. O carro também é crente agora, viu? O carro está convertido. Glória a Deus. Quem quiser comprar, é um carro convertido. Irmãos, botei o celular, desliguei o celular. Hoje, que eu peguei para falar para minha esposa, falei: amor, já estou indo. Mas quanto tempo você consegue ficar sem o celular? Sabe o que aqueles homens diziam? Os homens que estavam servindo comigo, né? Porque né? Os outros eu não posso falar o que aconteceu. Sabe o que é? Tinha empresários lá servindo comigo. Aí ele chegou assim no momento e falou assim: pastor, eu me sinto liberto. Eu estou liberto aqui. O que é isso, irmão? Você está servindo já? Pastor, nossa, eu estou esses dias tudo sem celular. Desliguei tudo. Você tem se alimentado de quê? Das notícias? Do WhatsApp? É isso? Do Facebook? Irmãos, o mundo, as pessoas do mundo estão vendo isso, estão percebendo isso, a artimanha do maligno. E a igreja está caindo em tentação o tempo todo. Vamos lá. João 15, 7. João 15, 7. Olha aqui. Por que Jesus permanecia em Deus? Parte 2. Olha o que Jesus ensina. Aqui, eu entrego o que eu, sim ou não? Eu dou o que eu ofereço o que eu. Olha o que Jesus está falando, ó. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Jesus está ensinando o que ele aprendeu. Por que Jesus permanecia em Deus, no Pai o tempo todo? Porque ele tinha que ter a certeza de que tudo que ele pedisse ao Pai, ele iria receber.
Porque tudo, irmãos, tudo que Jesus pedia ao Pai é para o reino, é para a glória de Deus. Lembra dos pães e os peixes? O que Jesus fez? Quem se lembra? Quem se lembra? Na multidão, quantos pães? E quantos peixes? Vai lá, discípulos, vê o que tem de comer aí, tem que alimentar essa multidão. Vai lá. Ai, Jesus, só conseguimos 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O que Jesus fez? Pai, eu te dou graças. Quando ele desce as mãos, o que acontece? Você sabe da história. E ainda sobejaram 12 cestos cheios. Está entendendo por que Jesus se mantinha na presença de Deus 100% do seu tempo? Jesus, Senhor Jesus, o meu irmão está lá, está morto. Se o Senhor estivesse lá, ele não estaria morto agora. Calma. Aí Jesus, como é que Jesus ficou? Ai, é mesmo? Apavorou Jesus, desesperou Jesus, abalou Jesus, a notícia. Calma, filha, eu vou lá, ainda dá tempo, estou chegando, deixa ele lá, deixa eu concluir o que eu estou fazendo aqui. Vai na minha frente, fica falando no meu ouvido aqui não. Eu não aguento falta de fé perto de mim. Vai. Vai que eu vou depois. Onde está? Tira a pedra. Lázaro, sai para fora. Se ele falasse Lázaro, João, Mateus, Miguel, Afonso, Eleni, né, Daniel, Eronildes, saía todo mundo de lá. Mas ele falou só assim, ó, Lázaro, vem, não é a hora ainda, eu nem despedi de você. O que aconteceu? Você sabe. Mas sabe por que isso acontecia? Porque Jesus se alimentava de Deus. Jesus se alimentava da palavra. Ele era o verbo vivo que desceu do céu. O pão vivo. Para de comer o pão morto. Para de comer o pão que o diabo amassou. Passa a comer o pão que amassou o diabo. Passa a comer o maná dos céus. Passa a se alimentar do Senhor. Quantas vezes você come por dia? Umas 4, né? Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Tem uns que ainda tem um chazinho à noite, né? Tem uns que é 5. Mas quantas vezes você se alimenta da palavra de Deus por dia? A minha vontade, a vontade do Pai é que prevalece. O alimento do Pai é que tem que entrar. Mas o que você tem que alimentado? Qual é a sua maior preocupação? Se você vai estar empregado amanhã ou não? Se você amanhã vai estar mais rico ou não?
Se você vai comer amanhã ou não, é isso que tem te preocupado? Mas por que ninguém se preocupa? Ai, amanhã eu vou conseguir ler a Bíblia um pouco mais. Amanhã eu vou conseguir aumentar meu tempo de oração. Quanto tempo, irmãos? Não precisa falar não. Quanto tempo você tira para Deus todo dia? Quanto tempo você ora? Que hora que você levanta para falar com Deus? Eu não ia nem perguntar não, mas vou perguntar. Quanto tempo de jejum você faz por semana? Ainda acha que é crente. Ainda gosta de ser chamado discípulo. É duro, né, irmãos? É duro, mas é a palavra de Deus. A palavra é a verdade. E a verdade é que liberta. Eu sou o caminho, a verdade e a... O que adianta ficar passando pano? Aí quando Jesus voltar, fica esse bando de gente aqui embaixo. É isso que você quer? Porque o Deus desse século está aí. E o que o Deus desse século está fazendo? Isso aí mesmo. Só que a gente sabe que o Deus desse século está aí, está cegando o entendimento, está cegando os crentes, ou ele está cegando ao mundo? Ah, o Deus desse século está aí para cegar o mundo? É isso, irmãos? É para cegar os filhos de Deus, para cegar os servos de Deus, é para cegar quem tem chamado, porque o mundo já é dele. Mas quem está em cima do muro é de quem? Quem está em cima do muro é de quem? Diga, do maligno. Pode falar, está com medo? Diga, é do maligno. Quem está em cima do muro é do maligno. Então tem que estar onde? 100% em Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, a questão da pedra, o que Jesus falou para o diabo? Vocês lembram? Oi, se você é mesmo aí, ó, você aí, ó, metido a ficar 40 dias, 40 noites aí sem comer, sem beber, aí, a tua situação, rapaz, olha como é que você está, rapaz, todo desfigurado, cansado, exausto, exaurido. Se tu é mesmo filho de Deus, aqui ó, toma, pega essa pedra e transforma em pão e come, mostra de uma vez que você é filho de Deus e acabou. O que Jesus falou? Vocês sabem, né? Vocês sabem. Então vamos dizer todo mundo? Nem fala para você agora. Fala assim, ó. Calma. Adenilson, nem só de pão viverá o homem. Fala você agora. Vocês estão falando meu nome não, né? Eu já falei para mim aqui. Fala o seu nome, vai. Só que, irmão, só falar não surte efeito nenhum. Fala todo dia e pratica. Eu, pela misericórdia de Deus também, pela misericórdia de Deus, eu fico maravilhado com Deus. O que Deus faz, né? Tira um pecador das trevas, lá do catolicismo romano, e põe para servir a Ele. Deus é, por isso que Deus é misericordioso, né? Estou servindo a Deus ali no projeto das crianças, e tem uma célula lá.
Se tiver 2, 3 crentes, é muito. O resto é tudo. E eles falam rezar, deixa eu falar, pode falar, rezar é reza mesmo. O santo tal, eu falei, é isso, tal. Só que, irmãos, Deus me deu uma estratégia para botar isso tudo para orar. Falei com eles assim, olha, deixa eu falar. Todo dia quando você for deitar, você vai com o seu chinelinho deitar, vai para a cama com o seu chinelinho, o que você faz? Pega o chinelo e enfia lá debaixo da cama. Quando amanhecer, que você for levantar, o que você vai ter que fazer? Pegar o chinelo. Ele está lá debaixo da cama, você vai ter que ajoelhar para pegar. Fica aí. Fica lá. Dá um tempo, fica um tempinho ali, ajoelhado. Deixa o chinelo um pouquinho lá. Deixa o chinelo dormir mais um pouco. E você fica lá na presença de Deus. Sabe o que aconteceu? A maioria já está fazendo isso e está trazendo testemunho já do que a oração está fazendo na vida delas. Mas o crente não faz. Eu vim para os... Para quem que Jesus veio? Para os dele, os meus. Mas os meus A gente rejeita Jesus todo dia. Você acha que não? Faz o exame de consciência. Porque você rejeita a palavra de Deus. Porque você rejeita a oração. Porque você rejeita o jejum. Porque você rejeita se alimentar de Deus. Deixa eu ver as horas aqui, porque... Mateus 6, 25. Irmãos, está chegando a hora. Está chegando o dia. Jesus está às portas. Está percebendo a porta? Como é que está a porta? Está larga? Está fácil de passar a porta? Está fácil de viver na presença de Deus? Está fácil de vir à igreja na presença de Deus? Está fácil de orar? Está fácil de ver milagre? Está fácil de jejuar? Está fácil de pregar? Evangelizar? Está fácil de enviar? Sabe por que não está? Está afunilando. A peneira está, né, pastor? A peneira está desembolada. Está separando já, joio e trigo, bode e ovelha. Ele, né? Mas ele está às portas. Então, irmãos, não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de falar, eu sou discípulo, eu sou cristão. Se você nem se alimenta de Deus, com quem você tem se relacionado? Porque para mim, uma das coisas que o cristianismo é relacionamento. Sim ou não? Sim ou não? O que Jesus mais fez nessa terra? Primeiro ele se relacionava com quem? Jesus se relacionava com Deus, com o Pai, todos os dias. Do acordar até o dormir. Talvez Jesus até sonhava com o Pai, né, pastor? Até sonhar, ele sonhava com o Pai. E eu e você? Estamos relacionando com quem? Relacionando só com os nossos? Relacionando com a nossa panelinha? Quem está conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, a verdade, através da sua vida? O crente?
Irmão, crente não precisa de evangelho não, ele se vira, ele já sabe o caminho, ele já sabe onde buscar. Mas aqueles que têm o entendimento cegado, eles é que você precisa mostrar. Isaías diz assim, ó, olha o que foi profetizado lá no livro de Isaías, a Bíblia dentro da Bíblia. Um povo que andava em... Um povo que andava em quê? Trevas. Obrigado, irmã. Um povo que andava em trevas. Viu o quê? Viu o quê? Uma enorme... Será que não foi o que eu e você viu? Mas por que que esse povo... Obrigado, amigos. Tá meio... já tá gostoso, né, irmãos? Tem gente até sentindo frio. Aqui. Por que que eu... Quem andava em trevas aqui? Quem andava? Deixa eu ver. Só eu? Quem andava em trevas? Por que que você está aqui hoje? Porque você teve um encontro com uma enorme luz. A luz, eu já falei aqui, é muito repetitivo. A luz foi atrás de mim dentro do bar, dentro do boteco. Eu vi a luz resplandeceu dentro para mim. Cada um aqui resplandeceu em um local. Cada um tem a sua história, seu testemunho. Beleza, ótimo. Mas e lá fora? Como que vai resplandecer a luz que é Jesus na vida de quem está em trevas? Do que você tem a se alimentado? De trevas ou de luz? Eis que coloco diante de vocês, o quê? O que Deus está falando? O que Deus está falando? Eis que coloco diante de vós, a bênção, não de cá, né, direita, a bênção ou a maldição, a morte, a vida ou a morte. Escolhe. Nós já sabemos escolher, irmãos, mas as pessoas que estão no mundo, não, ela só conhece o quê? Ela só conhece um lado, a morte, a perdição, a morte eterna, a maldição. E você conhece o quê? Você conhece os dois, porque quem veio de lá sabe perfeitamente o que é isso aqui, ó. Mas você teve o privilégio de conhecer o quê? A bênção, o Senhor da bênção, o milagre, a vida, a salvação. Eu já li Mateus, então vamos ler, né? Mateus 6, 25. Vamos lá, Mateus 6, 25. Por isso digo a vocês, que não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Vai. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Isso aqui, ó, põe aí, deixa aqui. Quem, irmãos? Deus está perguntando para mim e para você. Quem de nós? Se coloque nesse versículo aí, você. Quem de nós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mas quem pode acrescentar? Quem pode te dar mais 15 anos de vida? Entendeu? 15 anos de vida. Quem pode? Ó, eu ia te cortar agora. Eu ia te podar, eu ia te arrancar agora. Mas eu vou te dar mais 15. Quem pode? Vai, continua. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão,
em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Não é assim, irmãos? Sim ou não? O Senhor já tinha explicado isso. Por que a gente está nessa loucura aí, ó? Se preocupando com as coisas materiais. Não é assim, ó? Buscai, vai. Se a gente está buscando todas as coisas, é porque a gente não confia em Deus. Com Deus é preto no branco. Com Deus é sim, sim, ou em cima do muro é de Satanás. Olha lá. Não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. 32. Pois os gentios, quem? Os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar. Aí vocês já sabem. Irmãos, você não é gentil, mas parece que está se tornando um gentil. Se coloque na posição de filho. O filho pródigo, lembra? Antes dele sair pelo mundo afora, o que ele tinha? Ele estava na casa de quem? O filho pródigo está na casa de quem? Na casa do pai. Na presença do... O que o pai era? Provedor. O que sustentava. Faltava alguma coisa para o filho? E você está onde? Você está na casa do Pai. Deus sustenta. Deus provê. Deus até dá mais do que precisamos. Tem muita gente falando isso. Pergunta para a pessoa: e aí, como é que você está? Está tudo bem? Rapaz, eu tenho mais do que eu preciso. Só que nós, eu já preguei sobre isso aqui, viu? Lembra? O que a gente faz? A gente só olha para o que está o quê? Faltando. Mas não vê o que já tem. O que está faltando? Está faltando o Pai na sua vida? Sim ou não? Está faltando o Pai? Está faltando Jesus? Está faltando o Espírito Santo? Está faltando a presença? Está faltando a oração? Está faltando o poder de Deus? Está faltando a unção? Se não está faltando isso, não está faltando mais nada. Olha o que ele está falando lá. Olha aqui. Os gentios é que se preocupam com as demais coisas. Se você for conversar com uma pessoa do mundo, com o ímpio, ele só vai falar de coisas materiais. Porque eu tenho que fazer uma reserva. Que eu tenho que aumentar minha reserva. Porque, irmão, vai morrer amanhã. Vai ficar tudo aí. Eu não estou dizendo que é errado, mas é errado buscar as demais coisas acima de Deus. O gentio, ele busca. Tem gentio que nem busca Deus, nem segundo e terceiro, não está nem aí para Deus. Mas a palavra fala assim: o que adianta o homem o quê? Me ajuda a pregar. O que adianta o homem? O que é mais importante? O que você quer ganhar? Quer ganhar o mundo inteiro? Eu vou orar por você agora. Quer ganhar o mundo inteiro? Eu vou orar aqui, ó. Só que se você que está lutando, olha, irmãos, quanta corrupção, estimado pastor aqui mora lá em Brasília, né? Cidade maravilhosa, né? O estado abençoado por Deus.
Mas assim como em todo lugar, tem o quê? Homem corrupto. Por que o corrupto é corrupto? Porque ele quer enriquecer. Sim ou não? Ele não tem cuidado da alma dele, irmão. Se ele não encontrar a luz rapidamente, a alma dele já está lá no inferno. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Você está correndo atrás de quê? Você está se alimentando de quê? O teu mestre se alimentava de quê? Preocupamos com comida, preocupamos com bebida, preocupamos com vestes, mas não nos preocupamos com a presença de Deus. Alguém já chegou para você e falou assim: ô irmã, ô irmão, quanto tempo você ora por dia? Alguém aqui já passou por isso? Irmão, ou então a pessoa do mundo: fulana, você jejua muito? Sabe por que ela faz essa pergunta? Porque ela está vendo Cristo em você. Você é diferente. Você é espelho. Você é vaso. Ferramenta de Deus. Aí a pessoa fica pensando: poxa, essa pessoa ali, ela deve ter assim um tempo muito grande de oração com Deus. Ela deve jejuar todo dia. Meu irmão, se isso não está acontecendo na sua vida, está tudo errado. Se as pessoas não estão vendo Deus em você, Paulo falou assim: o que Paulo falou? Sede como eu sou de... Sede meus imitadores, como eu sou de... Você acha mesmo que Jesus estava preocupado com qual sandália que ele ia andar no outro dia? A cor das vestes que ele ia usar no outro dia? Se ele ia cortar o cabelo, se ele ia deixar a barba, se ele ia cortar... Irmão, você acha mesmo que Jesus estava preocupado em qual casa que ele ia dormir? O que ele ia comer? Ah, mestre, come! Não foi isso? Aos discípulos, andava com Jesus já: Rabi, mestre, come! Com o que os discípulos estavam preocupados? Com as demais coisas. O que Jesus respondeu? Eu já tenho uma comida. Comida esta que vocês não conhecem. Mas infelizmente, irmãos, tem muito crente que não conhece essa comida ainda. E isso é duro. Talvez eu e você estamos na posição dos discípulos, falando com Jesus: come Jesus, veste Jesus, bebe Jesus. Lembra da mulher lá no poço de Jacó? Lembra? O que aconteceu lá? Como que aquela mulher saiu de lá? Aquela mulher ficou desesperada. Então, me dá essa água. Senhor, Filho de Deus, me dá dessa água então. Aquela mulher conheceu Jesus. Ela teve um encontro com Jesus. Jesus falou grandes verdades para ela. Descortinou a vida dela ali, ó. Pediu ela um pouco d'água. Ela falou assim: ué, que história é essa? Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água? Mas Jesus mostrou a água da vida para ela. Jesus deu a água, nós cantamos aqui assim? Cantamos?
Jesus deu a água da vida para ela. Ofereceu, quer dizer, mostrou. O que ela fez? Então me dá. Eu quero que essa água jorre em mim. Aquela mulher não estava preocupada com os maridos que ela teve, os filhos que ela tinha, o que ela ia comer naquela hora, o que ela ia vestir, nada. Ela só queria uma coisa: águas purificadoras, águas que jorram para a vida eterna. Só que eu e você está preocupado só com a água. Nem tomei ainda, porque eu estou preocupado com a água que vem de cima. Eu estou me alimentando, estou saciando a minha sede com a fonte de cima. João 6:27 diz assim, vamos encerrar. Não vai dar para dar o sermão todo não, mas tá bom, é isso que Deus queria falar. Você crê nisso? E eu gosto é que Deus fala. Misericórdia, já falei para o Senhor, não deixa eu falar nada de mim aqui não. João 6:27 diz assim, não trabalhem pela comida que mas pela comida que para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. 28 até o 29. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Outro erro do crente, outra falha do crente: crer somente que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, até Satanás crê. Até o rapaz que está no presídio lá, crê. A prostituta crê. Você chegar e falar, você crê em Jesus? Eu creio. Você quer que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. Mas crer é uma coisa, fazer a vontade dele, aí sim. E o que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus para você? O que você tem em mente que é a vontade de Deus? Jesus sabia qual que era a vontade de Deus. Sabe por que ele sabia? Porque ele estava diante de Deus 24 horas, 100% do tempo dele. Qual que é a vontade de Deus para você? Para você. Você já descobriu? Por que você não descobriu? Porque você não está com Deus 100% do tempo. Amém? Vamos parar por aqui. Vocês estão aí? Vocês continuam amando Jesus? Ama mesmo? Vai continuar amando o Pai? Vocês também não vão querer fazer como aqueles, né? Vão querer ir com a multidão? E vocês também não vão com a multidão? Ai, Jesus, o que o Senhor está falando? Misericórdia. Para quem iremos? Pois se só tu tens palavras de vida eterna. Aqui você encontra a palavra de vida eterna, irmão. Você acha que Jesus estava preocupado se eles iam ficar ou não? Se todo mundo fosse embora, Jesus fazia tudo de novo, sim ou não, pastor? Se Jesus fosse embora, ele faria tudo de novo, ele começava do zero. Quem precisa de Deus é nós, Ele já é Deus. Nós não cantamos assim, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Será que é mesmo? Será que se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus?
Jesus não está nem um pouco preocupado. Sabe por quê? Jesus estava ligado 100% do tempo no Pai. E Jesus colocou aqueles homens à prova. E Jesus está te colocando à prova hoje também. Jesus está falando para você: e você? Foi dura essa palavra? Você não quer ir também com a multidão? Olha para o seu lado aí, ó. Olha para frente. Olha para trás. Olha para trás. Olha para trás, Marcinho. Olha, por favor. Olha para trás. O que vocês estão vendo? Muitas. Olha aqui a fileira da frente. Cadeiras, o quê? Sabe por quê? A multidão foi. Muitos serão, poucos, vamos repetir? Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Fique de pé, por favor. Irmãos, o reino, a presença de Deus, a palavra, o louvor, por favor, pode, desculpa, os irmãos do louvor. Irmãos, você deve estar pensando assim: por que eu vejo umas pessoas cheias de Deus? Por que eu vejo as pessoas ali resplandecendo a glória de Deus com fogo, e eu não sou assim? Irmãos, o trono, a presença é acessível a todos. Sabe por que aquela pessoa é assim? Porque ela está buscando a presença do Pai, enquanto você está buscando as outras coisas. E nós seremos medidos por isso. Jesus vai atrair os seus a Ele. Aí eu te falo assim, ó, você lembra de Daniel? Daniel foi julgado aonde? Ai, meu Deus, que revelação, né? Isso é revelação aí, ó. Daniel foi julgado aonde? Tinha leões, não tinha? Famintos, eles não alimentavam os leões. O que aconteceu com Daniel? Os leões comeu Daniel? Por quê? Porque, primeiro, Daniel estava ligado em Deus 100% do tempo. Oração, jejum, intercessão. Daniel pegava a porção dele todos os dias. Daniel até enfrentou o dominador daquele dia, o feitor daquele dia, o rei daqueles dias, porque ele não abriu mão de orar 3 vezes por dia. Ele tinha as 3 refeições todo dia. Então Daniel não era carne para aqueles leões. Os leões não viram carne em Daniel. Daniel era só espírito. Satanás não toca em quem é só espírito. Satanás não toca em quem se alimenta, em quem está forte. Satanás não toca em quem anda junto. Satanás não toca em quem anda em manada. É presa fácil quem está fora do propósito de Deus. A manada, quando está lá na África, lá no pasto, a manada ela tem uma direção a seguir, e a manada vai junto. Eles se agrupam, eles se juntam e vão em uma direção, guiados por Deus. Só que os leões, eles ficam ali, ó, ao derredor, procurando alguém que possa
tragar. Aí, aquele que está fraco, aquele que está doente, aquele que está frio, não consegue acompanhar a manada. Ele vai se desprendendo aos poucos, ele vai se afastando aos poucos, ele vai saindo aos poucos, e o leão está de olho. Eles começam a se comunicar um com o outro. Olha lá, tem um que está fraco, está ficando fraco, está ficando frio, está ficando doente. É aquele, hein? Foca nele, foca nela, foca nele, foca nela. E eles começam para lá e para cá, ao longe assim, eles começam a olhar. E aquele começa até a babar, e as presas saem para fora. E chega o momento do ataque. E os leões aproveitam que aquela presa é uma presa fácil, e vão e pulam em cima daquela presa, e estraçalha, arrasta aquela presa para mais longe ainda, arrasta aquela presa para o escuro, arrasta aquela presa para o canto dos leões, e ali os leões se alimentam. Assim somos nós na presença de Deus. Então, se você se sente uma presa fácil, sai do seu lugar. Se você acha que está uma presa fácil, eu quero orar pela sua vida agora. Não tenha vergonha. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você quer uma oração nessa noite, porque você está se sentindo fraco, a oportunidade é agora. Se você não está conseguindo se alimentar, e tem gente aqui, Deus está mostrando que tem gente aqui, ó. Tem gente aqui que não está conseguindo se alimentar de Deus. Tem gente aqui que não está fazendo a vontade de Deus, quer buscar, quer clamar, quer orar, quer jejuar. Irmão, tenha vergonha não. Não é vergonha para ninguém. Fizeram esse apelo, e eu estava no lugar, eu fui um dos primeiros a ir correndo lá na frente. Falei, eu preciso. Eu fui. Ah, mas ele é pastor. Eu sou pastor, mas eu sou igual a qualquer um. Se eu não vigiar, eu viro presa fácil. Se eu não buscar, se eu não orar, se eu não buscar, se eu não jejuar, se eu não ler a palavra, eu sou essa presa fácil. Você acha que Satanás não está de olho em mim também, não? Mas eu te digo uma coisa, Satanás está de olho em você. Olha essas cadeiras aqui, ó. Olha esse lugar vazio. Olha aqui. Sabe por que elas não estão aqui? Porque elas estão nas mãos de Satanás. É isso que você quer para a sua vida? Vai ficar brincando com Deus até quando? O que adianta passar pano para você e ver você descendo, e ver você nas garras de Satanás? Vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo. Vem todo mundo, vem aqui. Vem em nome de Jesus. Vem todo mundo. Pastor, me ajuda, por favor? Posso pedir ajuda do senhor? Vem todo mundo, aproveita aqui, ó. O ungido de Deus está aqui, aproveita. Que Deus trouxe ele. Nós vamos orar pela sua vida, amém, pastor? Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Em nome de Jesus. Você que crê, só você que crê, de acordo com a sua fé, faça o que você tem que fazer agora. Ele está aqui, o Senhor está aqui nessa noite. O Senhor marcou um encontro com você. Ele tem o maná, Ele tem o alimento, Ele tem o que você precisa, meu irmão. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a tua vida. A fonte está aqui. Busque, alimente-se. Não se preocupe com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que você vai beber. A ti, Senhor.
receba, receba, busque, clame por Ele, clama a mim e responder-te-ei, quando me buscares de todo o vosso coração. Clame, clame, igreja, você precisa de Deus, você não precisa de mim, você não precisa do levita, você não precisa das coisas terrenas. Jesus não se apoiava em erros, Jesus não se apoiava em coisas terrenas, mas Jesus se apoiava no Pai. A fonte era o Pai, a glória era do Pai, o poder vinha do Pai. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Ore, ore, ore. O Senhor Jesus está te dizendo assim nessa noite. O Senhor Jesus está te dizendo. Olha o que Jesus te diz agora. Sem mim, sem mim, nada podeis fazer. Leva esse versículo para você nessa noite. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, sem Jesus, nada podemos fazer. Sem mim, sem Jesus. E os discípulos disseram: Senhor Jesus, Mestre, Rabi, para quem iremos? Para quem iremos? Pois se só tu tens palavras de vida eterna, que você tem buscado, que você tem clamado. Buscar em primeiro, buscar em primeiro o seu reino e a sua justiça. Busque o reino, busque a graça, busque a glória, busque a unção, busque o poder, busque a presença, mas busca tudo que Deus tem de graça para você. É um presente de Deus. Você fica se matando lá fora, gastando seu tempo, sua saúde, seu dinheiro com coisas supérfluas, com tudo aquilo que perece, que a traça come, que a ferrugem corrói, mas não busca aquilo que prevalece para a vida eterna. O que é mais importante? O que você tem priorizado na sua vida? Ora, igreja, adore, adore, adore. Aleluia! Sopra Espírito. Reforma, reforma, restaura, renova, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, restaura, Deus, reforma, Senhor. E xerebalamato, orecanta labalabas, ribalamato, orecanta labalabas, xorecanta labalabas, orebalabas, ribalamato, orecanta labalabas. Ora, 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 ora. A ordem é orar, a ordem de Jesus é orar. Ore em todo o tempo. Seja cheio, seja cheio, seja fortalecido. Buscai e achareis. Busquei, batei e abri-se-vos-á.
dá-se-vos-á. Você não tem porque você não pede. Você não acha porque você não busca. E não abre porque você não bate. Bate, igreja, bate, 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 bate. Pede, busca. Em nome de Jesus. Eu quero